Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Regulação de Sistemas Elétricos. Hoje nós vamos dar início ao módulo 1, propriamente dito, que vai falar da indústria da energia elétrica, ok? Bom, primeiramente eu vou repassar aqui para vocês o conteúdo programático da disciplina, né? Para lembrar aí da aula passada, né? Então nós teremos uma divisão da disciplina em 6 módulos, tá? Hoje iniciaremos, portanto, o módulo 1, que trata da indústria de energia elétrica. Detalhando mais aqui, né, o conteúdo desse módulo específico, nós teremos 2 pontos, né? O primeiro deles é o que é a indústria de eletricidade, tá? Em vários subtópicos aí. E, num outro momento, vamos falar como está organizada a indústria de energia elétrica do Brasil. Então, essa videoaula que eu estou gravando aqui para vocês, ela vai abordar apenas esse primeiro tópico, tá? Então, o que é a indústria de eletricidade. Tá? Então, vou falar um pouquinho da história dessa indústria, né, o panorama atual, quais os segmentos da indústria de energia elétrica, e aí, né, já respondendo a pergunta, né, esses segmentos são geração, transporte, subdividido em transmissão e distribuição, e por fim o segmento de comercialização. A gente encerra essa videoaula, né, no segundo momento eu vou falar para vocês como está organizada a indústria de energia elétrica no Brasil, ok? Bom, turma, então, os objetivos desta videoaula aqui, tá? Ao final dessa videoaula, vocês deverão compreender o que vem a ser a indústria de energia elétrica, conhecer o histórico da indústria de energia elétrica e o panorama atual, conhecer os segmentos da indústria de energia elétrica e compreender as características de cada um deles, e só. Bom, ler alguns lembretes, né? Haverá um exercício de fixação dos conteúdos apresentados nessa videoaula, como já é de conhecimento de vocês, tá? Então, por favor, preste atenção. Vai estar disponível lá no Google Classroom, né? Formuláriozinho Google Forms, tá? E em caso de dúvidas sobre os conteúdos apresentados nessa videoaula, entre em contato com o professor, tá, pessoal? Então, não guardem dúvidas para vocês. Interajam comigo, com os colegas, né? Não fiquem com dúvidas sobre o conteúdo. Legal? Dito isso, vamos para o nosso módulo 1, a indústria de energia elétrica. Bom, pessoal, então, a perguntinha aí, né? O que é a indústria de eletricidade ou a indústria de energia elétrica, né? Então, esse termo, né? O termo indústria geralmente designa o conjunto de atividades que visam a manipulação de matérias-primas para a produção de bens de consumo. No caso da indústria de eletricidade, o bem produzido é a energia elétrica, um produto impalpável utilizado de forma indireta, seja para produzir luz, movimento, calor ou qualquer outra transformação energética. Então, esse conceito aí está disponível em uma obra, não publicação da ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidores de Energia Elétrica. Material muito bacana. Eu vou passar o link para vocês no final. Né? É a principal referência, inclusive, para essas aulas dessa disciplina. Tá? Recomendo fortemente que vocês acessem o site da ABRAD. Muito organizado, muito didático. Vamos falar um pouquinho de história, né? Um pouquinho da história da indústria de eletricidade. Então, a eletricidade, ela já era conhecida há muito tempo. Se a gente for, né, falar de eletromagnetismo, e, aliás, né, do magnetismo, lá nos primórdios, né, todos os experimentos as percepções, né, antes do domínio, né, da manipulação da energia elétrica. Então, a energia era conhecida há muito tempo. Porém, somente depois do século XIX é que realmente o homem foi capaz de manipular a energia ao ponto de utilizar essa energia. Então, antes do século XIX, o homem não era capaz de utilizar a energia elétrica, ele não conseguia usar a energia elétrica. Ele tinha conhecimento dos fenômenos físicos, mas não conseguia controlar, manipular a energia a ponto de utilizá-la. Então, apesar de ser uma tecnologia antiga, né, conhecida, a gente pode dizer, entretanto, que a tecnologia desenvolvida no século XIX para a produção e transporte de energia elétrica permaneceu inalterada em sua essência até os dias atuais. Significa dizer, gente, que
diferentemente de telecomunicações, por exemplo, que você saiu de telefones fixos para celular, né, ou outras tecnologias, a energia elétrica, desde os primórdios lá, né, do desenvolvimento de um gerador de corrente alternada, a essência da tecnologia é a mesma, o princípio é o mesmo. Tá? Você tem materiais diferentes, você tem materiais mais robustos, mais eficientes, mas o princípio, né, é o mesmo. A gente não tem ainda, né, a energia elétrica Wi-Fi, é isso que eu estou querendo dizer nesse slide. Então a essência, né, ela permaneceu inalterada até os dias atuais. Tá? Nos anos 1880, ocorreu nos Estados Unidos a Guerra das Correntes, um embate entre as tecnologias de corrente contínua e corrente alternada para a geração e distribuição de energia. Tá? Esse foi um momento crucial, vamos dizer assim, da indústria de eletricidade. Tá? E, na época, Thomas Edison, né, é quem defendia ali a energia corrente contínua, né, e George Westinghouse, com seu colaborador Nikola Tesla, né, defendia a energia de corrente alternada. Então, a energia de corrente contínua, né, é a mesma que a gente usa nas pilhas, baterias até os dias de hoje. Né? Porém, esse sistema de corrente contínua ele não era viável economicamente, né, para a transmissão de grandes blocos de potência, né, por longas distâncias. Então, nessa guerra, né, o sistema de Westinghouse e Nikola Tesla de corrente alternada foi quem venceu, né, a disputa no caso, tornando-se a tecnologia predominante no mundo. Tá? Inclusive, turma, eu tenho uma dica aí para vocês, né? Filme, que é A Batalha das Correntes. É bem interessante. Ele mostra, né, justamente esse momento, né, essa guerra das correntes. Então, eu recomendo aí que vocês acessem através de algum serviço de streaming, né, esse filme aí que é bem interessante. Beleza, vamos para frente. Então, voltando aí ao questionamento, né, a questão central dessa aula, que é a indústria de eletricidade, o sistema de corrente alternada, ele permitiu o aproveitamento de recursos naturais distantes dos centros urbanos para a obtenção de energia elétrica. Isso é sensacional, né? Maravilhoso. Porque você, imagina, antigamente, se não fosse a corrente alternada, né? E essa capacidade de elevar a tensão para transmitir ela por grandes, né, distâncias, ou seja, com perdas reduzidas, né, a gente não teria um sistema como ele é hoje. Por exemplo, né, a gente em Paulo Afonso tem o Rio São Francisco, né, com quedas d'água que permitem você gerar bastante energia. Só que é uma cidade longe dos grandes centros industriais, grandes capitais. Então, somente através da energia do sistema de corrente alternada é que a gente consegue aproveitar recursos naturais distantes desses grandes centros urbanos, né, indústrias e etc., para obter a energia. Tá? O equipamento que permitiu esse feito foi justamente o transformador de corrente alternada, que é capaz de elevar a tensão para fazer, né, realizar o transporte de energia com menores perdas elétricas, e ele também é capaz de reduzir, né, ou abaixar a tensão, tornando segura a utilização de energia, por exemplo, nas nossas casas, hospitais, escritórios, prédios comerciais, enfim, toda a aplicação que a gente conhece. Aqui eu tenho uma foto, né, para vocês de um transformador em uma usina, e vejam aqui duas pessoas, né, perto desse transformador. Olha o tamanho desse transformador, de um sistema próximo, né, um sistema de geração, ele vai elevar para 500 mil volts a tensão. E aqui já um exemplo de um transformador menor, de um sistema próximo de uma residência, tá? Para justamente fazer o rebaixamento aí desse nível de tensão. Tá? Bom, turma, agora a gente vai ver o panorama atual da indústria de eletricidade, né? Como é que funciona, né, essa indústria. Então, nós temos as usinas, né, um parque gerador gigantesco, com
mais de 17 mil empreendimentos hoje, e esse parque gerador, ele, né, acontece a geração de energia, e aí você tem subestações de transmissão para elevar o nível dessa tensão, temos as linhas de transmissão para fazer esse transporte, né, dessa grande quantidade de energia até os centros urbanos, ou, né, locais de aproveitamento, e aí as subestações de distribuição vão fazer o rebaixamento dessa tensão, tá? E aí as linhas de distribuição é quem vão levar, por exemplo, né, essa energia que saiu lá dos geradores até as nossas casas. Tá? Existe hoje também muitos sistemas de geração distribuída, né? Por exemplo, e principalmente com painéis solares fotovoltaicos. Então, essa é outra modalidade de geração, não é uma geração centralizada e longe, né, distante dos centros urbanos, é uma geração local. Tem se tornado economicamente viável utilizar esse tipo de geração, o que é muito bom, né, porque apesar de um sistema, né, de corrente alternada ter menos perdas do que o sistema de corrente contínua, não significa dizer que ele não tenha perdas. Então, quando você tem a geração mais próxima do ponto de consumo, você vai ter o melhor aproveitamento. Ok? Então, aqui nós temos os segmentos que são segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Tá? Esses são os 4 segmentos da indústria de energia elétrica, ou da indústria de eletricidade de modo geral. Tá? Sendo que a geração equivale ali à fábrica, né? numa indústria, tá, gente? Transmissão e distribuição equivalem ao transporte dessa energia. Tá? E a comercialização é a parte da venda, né, dos contratos, né, para o cliente. Tá? Seja ele um cliente residencial, seja ele um cliente industrial, enfim. Então, aqui 2 aspectos sobre esse panorama que a gente tem falado, né? Aspecto técnico, primeiramente, a indústria de energia elétrica é basicamente composta por geradores espalhados pelo país e pelas linhas de transmissão e distribuição de energia, que compõem a chamada indústria de rede. Todo o sistema é eletricamente conectado, exigindo o balanço constante e instantâneo entre tudo que é produzido e consumido. Ou seja, pessoal, não é economicamente viável, pelo menos atualmente, isso tem mudado, está em estudo, mas nos dias atuais, tá? Estamos em 2022, nós temos que consumir, nós temos que gerar toda a energia que está sendo consumida instantaneamente, porque nós não temos ainda, né, grandes baterias, grandes formas economicamente viáveis de armazenar essa energia. Então, por isso que quando há um desequilíbrio entre geração e consumo, né, uma queda de uma usina, enfim, né, a queda de uma interrupção, né, entre a geração e o consumo, pode haver ali um blackout, pode haver um grande distúrbio desse fluxo aí, nesse processo de produção e consumo. Tá? A indústria, agora um aspecto regulatório, né, para vocês, a indústria de energia elétrica é constituída por agentes independentes que ou produzem, ou transportam, ou comercializam a energia elétrica, aqueles segmentos que eu falei agora há pouco. Então, os fluxos financeiros do sistema são diferentes dos fluxos energéticos físicos. Isso pelo fato de que não se pode receber a energia diretamente de um único gerador, mas sim de todos os geradores ao mesmo tempo. A gente vai discutir durante a disciplina, né, esse conceito aí, mas de uma forma mais prática agora. A energia que nós estamos consumindo nesse momento não está... eu não tenho como dizer se vem da usina A, B, C ou D, da empresa A, B, C ou D. Então, não posso pagar diretamente para aquela usina. O sistema ele é todo interligado. Né? Eu estabeleço contratos, né? Eu vou pagar pela energia que eu estou consumindo, mas essa energia ela vem de diversos geradores, né? Espalhados pelo Brasil, inclusive. Então, se você vê uma concessionária de distribuição de energia no estado da Bahia, você vai pagar para aquela concessionária pelo uso de energia aí, né? E vários encargos também naquela conta, mas assim, você não tem como dizer de qual fonte, de qual usina, de qual empreendimento você está consumindo energia naquele momento.
Então, esses contratos são justamente para formalizar esse consumo, né? Mas a parte comercial, ela não está diretamente relacionada com o processo físico da produção de energia elétrica, tá? A gente vai explorar bastante isso em comercialização de energia, vai ficar mais claro para vocês. Bom, vamos dar sequência aqui, falando agora um pouquinho da geração. A geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir a energia elétrica, como uma fábrica, né? E injetá-la no sistema de transporte, que é o sistema de transmissão e distribuição, para que essa energia chegue aos consumidores. No Brasil, o segmento de geração é bastante pulverizado e conta com 17.779 empreendimentos de geração. Isso aqui, gente, esse dado eu peguei hoje, eu estou gravando essa videoaula no dia 10 de agosto de 2022, tá? Peguei essa informação no site da ANEEL, tá? No Sistema de Informações de Geração, é o SIGA, tá? Vou disponibilizar o link para vocês. E é interessante que a atualização, né, ela é praticamente em tempo real, então lá você consegue ver quantos empreendimentos estão em operação, quantos empreendimentos estão em fase de construção. Então é bem completo esse sistema, você consegue ver por tipo de empreendimento, né, usina hidrelétrica, usina térmica, eólica, pequenas centrais hidrelétricas, usina solar fotovoltaica e por aí vai. Tá? É bem interessante mesmo esse portal, esse sistema, você consegue ver com detalhes aí, parque gerador do Brasil. Tá? E aí no site do ONS, que a gente também vai falar bastante sobre ele nessa disciplina, né, a gente consegue ver a geração propriamente dita. Então, aquele slide anterior eu mostrei uma tabelinha que mostra a quantidade de empreendimentos. Então, ali eu estou falando de capacidade instalada. Aqui já é um gráfico que mostra a geração propriamente dita. Então, no Brasil, nós temos uma grande quantidade de hidrelétricas, tá? E a geração, né, ela é predominantemente hidráulica mesmo. Em alguns momentos de escassez hídrica, a gente acaba utilizando mais usinas térmicas, mas eu filtrei aqui no site do ONS esse período de 1º de janeiro até 10 de agosto, né? Então a geração desse ano tem sido bem impactada, né, assim, atendida pela fonte hídrica, tá? Ou hidráulica. Em segundo lugar, a gente tem a eólica, né? Nós vamos detalhar bastante isso na disciplina. A eólica tem tido um papel muito importante na matriz elétrica do Brasil, né? E aí a térmica e outras fontes. Ok? Vamos em frente. Falando um pouquinho agora de transporte, né? Que é o segmento de transmissão e distribuição de energia. Esse segmento é aquele que se encarrega de transportar grandes quantidades de energia de transmissão, tá, pessoal? É o segmento que se encarrega de transportar grandes quantidades de energia provenientes das usinas geradoras. A interrupção, como eu falei agora há pouco, de uma linha de transmissão pode afetar cidades inteiras ou até mesmo estados. Então, a associação que a gente faz aqui, né, uma analogia que a gente faz com as linhas de transmissão, a gente faz a analogia das linhas de transmissão com rodovias, tá? Com estradas, com a BR e por aí vai. Onde você consegue ter, né, transporte ali de grandes cargas, de caminhões, de muitos veículos, tá? Então, essa é a analogia que a gente faz. Sistema de transmissão, rodovias, BRs. O segmento de distribuição, por sua vez, é aquele que recebe grande quantidade de energia do sistema de transmissão e faz o quê? Distribui de forma pulverizada para os consumidores médios e pequenos. Então, é o que a gente vê assim, nas ruas, né? Os postes ali com os fios, com os transformadores de distribuição, praticamente em toda a rua, né? Você vai ter essa ramificação. É justamente a entrega da energia elétrica para cada consumidor, tá? Então, essa é a diferença aí de transmissão e distribuição. O segmento de comercialização, né, ele é um segmento relativamente novo, tá? E ele surgiu no período da reestruturação do setor elétrico brasileiro, que vai ser um item que a gente vai ver na aula que vem, tá? E como a gente falou também anteriormente, o seu papel está muito mais relacionado ao contexto econômico institucional do que ao processo físico de produção e transporte de energia, tá? Então, o que acontece? Os agentes do setor elétrico estabelecem acordos comerciais
em contratos do ambiente de comercialização regulado, que é o ACR, e ambiente de comercialização livre, que é o ACL, sendo obrigatório o registro na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE. A contratação de energia de reserva gera contratos específicos, tá? Toda essa parte de comercialização, a gente vai ver no módulo 4. Vai ficar mais claro para vocês como são celebrados esses contratos. Nós, consumidores cativos, que estamos no ambiente de comercialização regulado, temos um contrato, né, com a distribuidora. Então, há uma comercialização da energia. Nós temos contratos, tá? Assim como aqueles clientes que, vamos dizer assim, né, que podem estar no ambiente de comercialização livre. Tá? Existem consumidores que podem que se enquadram e optam por comprar energia livremente de acordo com intermediários, né, que vão apresentar mais vantagens para aquela instalação ali. Muito bem. Dessa forma a gente termina aqui a primeira parte, né, pelo bloco aqui dessa videoaula, desse módulo 1, né, que trata aqui, né, o que é a indústria de eletricidade. Então a gente falou um pouco da história, o panorama atual, quais são os segmentos de energia elétrica, da indústria de energia elétrica, perdão, um pouquinho da geração, transporte e comercialização. E aí na videoaula seguinte, né, na próxima videoaula, eu vou falar para vocês como está organizada a indústria de energia elétrica no Brasil. Falar sobre a evolução do setor elétrico brasileiro, falar sobre o sistema interligado nacional, falar sobre a formação do preço da energia. Legal? Bom, turma, essas aqui são algumas referências que eu usei para essa videoaula, tá? A série, né, ali, o livro Entenda a Indústria de Energia Elétrica, muito bacana, recomendo fortemente que vocês acessem, tá? Também o site do ONS, ANEEL e CCE. Nessa disciplina, inclusive, a gente vai entender quem é quem no setor elétrico, a gente vai abordar aí, né, vai falar sobre o Operador Nacional do Sistema Elétrico, vamos falar sobre a ANEEL, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a empresa de pesquisa energética, que não apareceu aí, né? Até a função, né, do governo, Ministério de Minas e Energia, conselhos, né, de política energética, enfim. Bom, mais um lembrete, então, eu vou deixar disponível para vocês no Google Classroom, juntamente com essa videoaula, a lista de exercícios de fixação dessa videoaula, tá bom? Bom, turma, por hoje é só. Eu espero aí que vocês tenham gostado dessa videoaula. Em caso de dúvidas, não deixem de entrar em contato. Tudo bem? Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!